Sim ou não? Vamos lá continuar a leitura, vamos. Verse 11 to 14. Aí nós vamos ler integral aí. Pegou a fita lá, não pegou? Pegou. Sei que pegou. Vamos lá. Ó. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Agora vamos lá. Ó. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. And my reward is with me to give every man according as his work shall be. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, nesse detalhe aqui. Deixa eu terminar de ler aqui. Nós vamos voltar aqui, ó. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have a right to the tree of life and may enter through the gates into the city. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? Por isso que eu gosto do inglêsão, porque o inglêsão deixa um negócio bem amplozão para a honra e glória do nosso Eternão, amém? E lembrando, nós vamos ler um pouquinho desse tema de hoje. O que a palavra do nosso Pai fala para nós ali, ó? Lembra, no verso 11... Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. E aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Agora, olha nos meus olhos aqui, na tradução do inglês está assim. Se for colocar na tradução, vai dar diferente. Mas vamos para adiantar aqui. Vamos lá. Ó. Aí, como eu li aqui, já falei, sim ou não? Ó. Aqui, ó. E eis que cedo venho. E comigo está a minha recompensa para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Por quê? Porque lembra que eu falei aí antes aí? Por quê? Porque as obras nunca foi para salvar ninguém. Ser um bom ser humano, ser tudo de bom, nunca foi para salvar ninguém. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca, mas Satanás com seus filhos. Quem é o filho de Satanás, Edinaldo? Os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, vai botando tudo num pacote por aí afora. E no resumo de tudo, sabe qual é o problema? É que muitas pessoas ainda continuam a seguir os falsos profetas, falsos pastores em redes sociais por aí afora, e em templos e mais templos por aí afora, sendo oferecido até eles mesmos aos demônios por aí afora. E aí sabe o que acontece? E aí morrem sendo seduzidos por Satanás. Porque Satanás não vai vir assim aparecer assim com ele, se ele é bonitão, se ele tem chifre, se não tem chifre, se tem cangaia, se não tem cangaia. Não. Sabe quem é que ele vai usando? Quem é que o nosso Eterno usa? Usa quem? O Eterno para pregar o Evangelho Eterno? Pessoas. E sabe quem que Satanás usa para seduzir o povo? Pessoas. Que pessoas são essas, Edinaldo? Que tem o bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, na distorção do Evangelho Eterno, por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema por aí afora? E aí sabe o que acontece? Multidões, povos, tribos, nações e línguas estão sendo seduzidos por Satanás por aí afora. Pessoas sendo usadas por Satanás. E aí sabe o que acontece? Satanás, com a sua maliciosidade, semeia nas mentes e nos corações das pessoas que servir a Deus, como as Escrituras pede, é difícil. É impossível, é um sacrifício, é viver aprisionado, é ser habitolado, é ser não sei o quê, é ser isso, vai botando tudo que não presta. E enquanto servir a Deus com sinceridade, com amor e carinho, é bom demais. É bom demais. E no final, só vai receber a sua coroa e estar com o Criador para os séculos dos séculos. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Por que nós temos que praticar as boas obras? É para nos salvar? Não. Efésios capítulo 2, verso 10, as boas obras as quais Deus de antemão preparou. Deus preparou as boas obras. Para quê? Para que vivêssemos nelas, testificando em quê? Que nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Porque pelas nossas obras é que nós vamos ser julgados. Lembra? Mateus capítulo 10,
Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificados e pelas suas palavras serás condenado. Sabe por quê? Eu aceito a Cristo como meu Salvador. Eu amo Cristo. Eu amo Cristo. Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Com os lábios, e o coração impuro. E aí, como é que fica? Como é que a banda toca? Desperta tu que dorme. Satanás. Pode procurar de Gênesis a Apocalipse. Satanás não matou ninguém. Satanás não quis abraçar nenhuma anja lá em cima. Satanás não falou mal de ninguém lá em cima. Satanás só apenas brotou no coração dele de querer ser apenas semelhante ao Altíssimo. Por isso que Atos capítulo 17, verso 30, ora, preste atenção, ora, não levou, ficou no passado, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Está falando que foi só judeu, grego, Israel? Não, todos. Tribos, povos, nações e línguas, todo o globo terrestre que se arrependam. Sabe por quê? Porque o pau que vai dar para Chico, vai dar para Francisco, para José, para Maria, bota tudo num pacote só. E o resumo da sinopse, da síntese da conclusão é: o nosso Eterno já fez tudo que ele podia fazer aqui nessa terra, aqui para nós, aqui por mim e por você, que ele enviou o seu Filho amado. Ele se fez ser humano igual a mim e a você para morrer, pregado no madeiro, amaldiçoado no madeiro por mim e por você. Só que ainda não acabou. Neste exato momento ele está intercedendo com um gemido por sobremodo inexprimível por mim e por você no santuário celestial. E muitos dizem por aí afora que nós somos uma seita maligna e perigosíssima porque nós temos estudo do santuário celestial. Aí eu te pergunto, Cristo é o que mesmo? Porque para nós da seita do sétimo dia e para a Bíblia, ele é sacerdote eterno. Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 28. Só fala do sacerdócio de Cristo. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos aí aqui, ó. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Por quê? Porque antes dele, ou depois que ele foi criado, bota tudo num pacote só assim, ó. Não houve e não haverá outro. Por quê? Porque ele é eterno, eterno, eterno. E o que mais aqui, Edinaldo? Mas os mandamentos de Deus não é para se guardar, é não sei o que. Não, dos mandamentos de Deus só o sábado que foi para o judeu. Será que foi mesmo? Será que foi só para os judeus? Porque o que a Bíblia fala não foi para os judeus e é eterno. Cristo não mandou ninguém guardar o primeiro dia da semana porque ele ressuscitou. De jeito nenhum. Ele passou 40 dias aqui na terra aqui ainda. Ele não mandou ninguém guardar. Porque guarda o sétimo dia da semana porque é o memorial da criação. Guarda o primeiro dia da semana porque é o dia da ressurreição. Nananina, não. Nananina, não. Vamos lá ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O que acontece aqui? Olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Na tua Bíblia pode dizer assim, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para lhes assistir, para que tenham o direito de assistir, à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Na tua tradução pode estar assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistir o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Só que aqui já não é isso que a Bíblia fala para nós. Por que eu gosto de ler também assim, passagem que verdadeiramente vai no profundo em inglês? Porque principalmente em Apocalipse. Sabe por quê? Para você ter o conhecimento que traduções que chegam perto do original, mas era qual? João Ferreira de Almeida e o que mais? E o inglês. Para você se despertar, para você
ver como é que a banda toca. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Sabe por quê? Porque naquele grande dia só vai entrar na cidade celestial todos aqueles que pecaram aqui, mas que verdadeiramente foram o quê? Justos. Porque o reino dos céus é dos justos e não dos injustos. Porque os injustos, ao fechar a porta da graça, como diz Apocalipse capítulo 22, verso 11, o que diz? Continue o injusto a ser injusto, continue o imundo a ser imundo. Continue o justo a ser justo, continue o santo a ser santo. Dá para você ver o tamanho do problema? Na tua tradução pode estar até assinado João Ferreira de Almeida. Continue o injusto ainda fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo a santificar-se. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Isso aqui, pastores, olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Isso aqui é para te despertar. Não foi à toa que você caiu aqui, sabe por quê? Porque Cristo ainda te quer com ele na eternidade, porque se Cristo não te quisesse na eternidade com ele, você não estaria nem aqui. Por quê? Porque as ovelhas do nosso Pai nunca se escandalizou. Lá no passado, as ovelhas do nosso Pai não se escandaliza e as ovelhas do nosso Pai nunca irá se escandalizar com o evangelho eterno, reto e direto. Desperta tu que dormes. João capítulo 10, verso 16 e verso 27. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvem a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, para nós entrar bem profundo mesmo aqui no tema? Vamos? Vamos aqui, ó. Lembra, o livro de Daniel, todas as passagens que eu li no livro de Daniel, pastores, preste atenção para honra e glória ao nosso Pai. Eu peço a você que você examine as escrituras do nosso Pai no livro de Daniel, no profundo. Por quê? Eu vou dar aqui uma pincelada por cima aqui, que é verdadeiramente para me saber, a vocês também, ovelhas, que vocês sentem a bunda de vocês também no chão, no sofá, na cama, no chão, vai botando tudo no pacote só, na rede, vai botando o em pé, sabe por quê? Porque é a tua salvação. E ninguém, eu não vou prestar de conta da tua salvação para ninguém, nem diante do nosso eterno, nem diante do céu, nem diante dos anjos. Ninguém vai prestar de conta da salvação de ninguém. Eu vou prestar de conta da minha salvação. Eu vou prestar de conta da minha vida diante do eterno, da sua não. Você vai prestar de conta da sua vida diante do eterno, da minha não. Nós não iremos prestar conta da minha salvação, da sua salvação, na conta de ninguém. Olha bem dentro dos meus olhos aqui. Um dia eu fui falar isso para uma pessoa, ninguém sabe o que a pessoa falou para mim. É assim que você fala de Deus, é assim que você fala de alguém. Olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. O nosso eterno, ele não é um Deus de mimimi. O nosso eterno, ele é soberano. O nosso eterno, ele é o grandioso eu sou. Ele sabe diferenciar as coisas e ele diferencia as coisas. Aquilo que verdadeiramente é uma má peça e aquilo que uma má peça tá vai botando tudo num pacote só por aí afora, de mimimi, de historinha, de não sei o que, disso, aquilo, que agora apareceu tanta tranqueira por aí afora, senhor não? Lembrando, nós não iremos prestar de conta da nossa vida um para o outro, para ninguém. Para ninguém. Pelo contrário, o nosso eterno é que vai pedir conta da minha vida para mim. E ele vai pedir conta da sua vida para você mesmo. E outra, aqui é sempre o quê? Que nenhum de nós aqui se perca. Que nenhum de nós aqui se perca. Amém? Vamos lá. Hebreus capítulo 9, verso 24 ao 28. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer
agora por nós diante de Deus. Ué, mas quando a minha irmã Ellen Goldwhite fala nos seus escritos que a cruz não selou a salvação, ou o sacrifício da cruz não foi o suficiente para nos salvar, tem muitos que dizem que ela é o quê? Até filha de Satanás por aí afora. Como você, né, Pastor Carlos, que eu te respondi aí à tua altura em um vídeo, sim ou não? Olha bem dentro dos meus olhos aqui, meus irmãos. Não deixa Satanás, seus filhos, seus falsos profetas, falsos pastores, seduzir vocês por aí afora. E o resumo é, só quer o dinheiro de vocês e nada mais, e que vocês vão guiar vocês verdadeiramente. A partir de hoje, vão se desviar desses falsos profetas, falsos pastores e falsos mestres, desses lobos ferozes por aí afora. Cristo está intercedendo por mim e por você, no santuário celestial. Foi feito por mão de homem? Não, né? Agora, olha nos meus olhos aqui, que nós vamos voltar aqui ainda, que ainda vou entrar aqui ainda. Nós vamos entrar aqui ainda. Vamos lá. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote canaano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, este caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, vamos dizer integral até o verso 28, meus irmãos, vamos aqui engrenar aqui, ó. Cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Agora, olha bem dentro dos meus olhos, qual é o tema? O juízo final, sim ou não? Olha bem dentro dos meus olhos, porque isso aqui vai ficar muito, sabe o que é ser muito bem explicado, bem esclarecido, bem explicitamente? Vamos lá, continuando, para a honra do nosso Pai. No juízo, sim ou não, presta atenção. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Agora, olha nos meus olhos aqui como o negócio é sério. Porque nós vemos muito por aí afora, uma vez salvo, está salvo para sempre, uma vez em Cristo, já não se perde mais. Olha nos meus olhos aqui, o que foi o vídeo passado aí? O salvo pode se perder? Esse foi o tema do vídeo passado, sim ou não? Foi uma pergunta, it's a question. It was a question. O salvo pode se perder? Pode se perder e muitos se perderam. Por que é o joio no meio do trigo? Por que é o joio no meio do trigo? Porque aceita Cristo e fica levando a graça na graça. E é o que acontece? O joio no meio do trigo. E quantas gerações pós gerações, desde que Cristo foi assunto ao céu, já se passaram gerações pós gerações, por aí afora. Quantos joios no meio do trigo e quantos joios no meio do trigo está tendo e quantos joios no meio do trigo haverá até Cristo voltar, até a porta da graça se fechar. Dá para você ver o tamanho do problema, como o negócio é sério? Vamos aqui, continuando, para a honra do nosso Pai. Vamos lá. Ó. É pecado de todos ou de muitos? De muitos, sim ou não? Para tirar os pecados de muitos, não é de todos. Vamos lá. Porque nem todos vão se salvar. Presta atenção, nem todos vão se salvar. O que a palavra do nosso Pai fala? Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos aqui, continuando. Aqui, ó. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Sabe por quê? Porque na vinda de Cristo é que todos
todos que foram fiel a ele, a tempo e fora de tempo, que já morreram, jaz no pó da terra, quando ele vir, vai ressuscitar na primeira ressurreição. E todos aqueles que estão salvos, por quê? Porque vão continuar, quando a porta da graça se fechar, todos os salvos e todos os perdidos irão contemplar. Os perdidos irão contemplar que estão perdidos e os salvos irão contemplar que estão salvos.